Olá, vamos continuar a nossa disciplina de toxicologia. Hoje é a nossa 12ª aula. Vamos continuar falando a respeito do processo de intoxicação, aquele conjunto de sinais e sintomas que são provocados no organismo após a interação do agente tóxico com o organismo vivo. Eu falei para vocês que esse processo de intoxicação, ele é dividido em 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Nós já falamos para vocês a respeito da fase 1 e da fase 2. Na aula de hoje nós vamos continuar falando a respeito da fase 3, da fase da toxicodinâmica, tá? Aquele conjunto de alterações que são provocados no interior de uma célula-alvo após a interação da célula-alvo com um receptor. Então, existe a interação de um receptor, tá, com um agente tóxico, e aí provoca no organismo, na célula-alvo, uma série de alterações nucleares e que vão ter como resposta, tá, o processo final, uma alteração de comportamento, uma alteração de movimento, mas sempre tem uma resposta. Receptores da superfície celular. Vamos continuar falando dos receptores. Na aula anterior eu falei para vocês a respeito dos receptores intracelulares. A aula de hoje é especificamente de receptores da superfície celular. Então, revendo algumas das características principais, eles são glicoproteínas transmembranas que são ligadas na superfície, tá? Então, receptores que são ligadas na superfície da membrana. A agente é captado do lado de fora. Então, o agente tóxico, quando esse se liga nesse receptor, tá? Ele se liga através do seu domínio extracelular. Esses receptores também têm como característica reconhecer apenas agente tóxico com natureza hidrofílica, tá? Então, polar. Além disso, ele vai transmitir sinais por meio de vias intracelulares de sinalização. Então, após haver a interação do agente tóxico com o receptor, uma via intracelular vai ser propagada, tá? Ocorre o processo de transdução de sinal, que é o processo na qual, após a interação do agente tóxico com o receptor, provoca uma resposta na célula-alvo. Então, essa conversão desse sinal na resposta da célula-alvo é esse processo de transdução que ocorre aqui. Uma imagem ilustrando os receptores da superfície, o sinal se ligando ao domínio extracelular do receptor, que está ligado à superfície da membrana, uma via de sinalização que vai ser provocada, ó, interação intracelular, e no final vai ser causada uma resposta na célula-alvo, que podem ser a alteração do metabolismo, a alteração da forma, a alteração do movimento, a alteração da expressão gênica, mas sempre uma resposta na célula-alvo. Tá? Esses receptores da superfície, eles são divididos em 3 grandes classes, tá? Então, receptor associado ao canal iônico, receptor associado à proteína G e os receptores associados a enzimas. Essa aqui são imagens ilustrando esses principais receptores. Receptores associados a canais iônicos, receptores associados à proteína G e aqui receptores associados a enzimas. Vamos falar do primeiro tipo, receptores ligados a canais iônicos. Então, eles atuam simultaneamente como receptor e como canal iônico, tá? Então, esse receptor, ele funciona
tanto quanto um receptor, como quanto um canal iônico. Ele tem essa dupla função, tá? Após a interação do agente tóxico com esse receptor, vai ocorrer uma mudança conformacional, tá? E essa mudança conformacional vai provocar o quê? Vai provocar a abertura ou fechamento de canal. Então, vamos ver aqui nessa imagem. Olha, a célula-alvo, aqui a membrana da célula-alvo com o seu receptor associado a canal iônico, tá? Tendo essa dupla função de funcionar como um receptor, como funcionar como um canal, ó, permitindo a passagem pela célula, pela membrana da célula, tá? E ele sempre, quando tem essa interação, provoca uma modificação conformacional que pode tanto abrir quanto fechar canais iônicos. E onde que eles ocorrem? Esses receptores estão principalmente nas nossas células nervosas, tá? Aqui um esquema das nossas células nervosas, os neurônios, aonde a gente vai conseguir encontrar 3 regiões, tá? Bastante importante. O corpo celular, que é onde está o núcleo, onde estão as organelas e onde as principais funções aqui para manter a célula. Nós vamos ter também dendritos, que são esses prolongamentos, tá? Bastante pequenos, curtos, e vamos ter também esse prolongamento muito comprido, muito longo, que é o axônio, tá? Então temos o corpo celular, dendrito e o axônio. Esses receptores associados a canais iônicos, eles estão principalmente na região da sinapse. Então, a sinapse, ela está lá nas células nervosas, tá? Essa sinapse, ela se localiza principalmente entre as células nervosas, mas pode ocorrer também entre uma célula nervosa e uma célula efetora, mas sempre fica entre, tá? Ela transforma um sinal elétrico em sinal químico. E além disso, ela tem uma transmissão unidirecional. Então, ela sempre se propaga num único sentido. Uma imagem ilustrando a sinapse, olha o processo, fica entre as células, tá? Aqui uma outra imagem ilustrando esse processo da sinapse, tá? Ocorrendo ó, aqui uma célula, aqui outra célula e aqui a região da sinapse, propagando um sinal para outra, tá? Por um único sentido, sempre uma transmissão unidirecional, havendo a conversão do sinal químico em sinal elétrico. Essa região da sinapse, ela é formada por 3 regiões diferentes. Um terminal pré-sináptico, tá? Onde a gente tem uma quantidade muito grande de vesículas com neurotransmissores, a região da fenda sináptica, que é a região do espaço entre as duas células, e a região do terminal pós-sináptico, tá? Que é onde nós vamos encontrar os receptores que vão se associar com os neurotransmissores. Aqui um esquema onde a gente pode ver essas 3 regiões que existem na sinapse. Então, temos aqui o terminal pré-sináptico, repleto de vesículas com neurotransmissores. Temos a região da fenda sináptica, que é esse espaço aqui entre essas duas células. E temos na outra célula o terminal pós-sináptico, onde a gente tem a presença desses receptores, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor como que esses receptores atuam, eu estou mostrando um pouquinho para vocês através da transmissão do impulso nervoso, apenas na região que está realmente o receptor associado a canal iônico, tá? Então, esse aqui é o final
a região mais terminal do axônio, aquele prolongamento bem comprido que existe no neurônio. Então aqui tem o término, a região mais terminal dele, está havendo a propagação do impulso nervoso através da despolarização da membrana. Então a despolarização da membrana pré-sináptica vai passando, aí vai ocorrer o influxo de cálcio. Então o cálcio vai entrar aqui nessa região e aí vai promover a exocitose das vesículas sinápticas que tem os neurotransmissores, tá? Então o processo de despolarização sendo propagado, quando ele chega aqui mais na extremidade, entra cálcio aqui nessa região e essas vesículas que têm neurotransmissores, elas vão aqui para a extremidade, tá? Onde vai sofrer um processo de exocitose e libera os neurotransmissores, tá? Então ocorre a liberação dos neurotransmissores aqui na fenda sináptica, tá? Aí atravessa a fenda sináptica, vai chegar aqui no terminal pós-sináptico. Como eu falei para vocês que existem receptores. Então esses neurotransmissores, ele vai interagir com o receptor aqui nesse terminal pós-sináptico, tá? Com isso, após essa interação do neurotransmissor com esse receptor, pode ocorrer a despolarização da membrana, tá? Ou não, tá? Então são dois processos que podem ocorrer diante dessa interação do neurotransmissor com o receptor lá no terminal pós-sináptico. Então vamos ver o que pode ocorrer. Pode ocorrer, tá? Sinapses excitatórias ou sinapses inibitórias. Então como que nós vamos reconhecer isso? As sinapses excitatórias, tá? Então os agentes tóxicos, a interação com os seus receptores pós-sinápticos, abrindo canais de cálcio, tá? Então aqui, ó, libera, quando chega lá no terminal pós-sináptico, a interação, e após essa interação vai ser aberto os canais de sódio. Nesse momento, vai ocorrer a entrada dos canais de sódio para dentro da célula e vai haver a despolarização da membrana e a condução do impulso nervoso. Tá? Então, isso aqui é o que ocorre nas sinapses excitatórias. Então, após a interação, abre os canais de sódio, permite a entrada de sódio, despolarização da membrana e continuação do impulso nervoso. Tá? Aqui essa imagem mostrando bem essa sinapse excitatória. Olha, o processo de interação com o receptor no terminal pós-sináptico. Interagiu, abriu canais de sódio, sódio entrou para dentro da célula. Ocorre a propagação do impulso nervoso, propagando aqui o impulso nervoso ao longo da célula através do processo da despolarização da membrana. Por um outro lado, além de haver a sinapse excitatória, nós temos também as sinapses inibitórias, tá? Aqui ocorre a interação com os seus receptores, mas vai ocorrer o fechamento dos canais de sódio. Então, os canais de sódio vão fechar, não vai haver entrada de sódio. Mas, em compensação, vai abrir os canais de cloro. O cloro vai entrar para dentro da célula, causando uma enorme hiperpolarização, tá? E nesse momento o impulso nervoso vai ficar inibido. Olha uma imagem ilustrando essa sinapse inibitória. Então temos aqui se ligando ao receptor, tá? Um agente se ligando a um receptor. No momento que se liga, tá? Aqui não provoca a abertura dos canais de sódio, provoca o fechamento dos canais de sódio, mas provoca a abertura dos canais de cloro.
canais de cloro vão ser abertos, cloro entra para dentro da célula, provoca um processo de hiperpolarização da célula. E nesse momento, a condução do impulso nervoso ela vai ficar inibida. Mostrando então os dois tipos de sinapses que a gente pode ocorrer, né? A sinapse excitatória, onde há a condução do impulso nervoso, e a sinapse inibitória, onde não há a condução do impulso nervoso. Uma imagem aqui ilustrando como a cocaína atua, né? Então ela atua, nós temos aqui, ó, interagindo, o agente tóxico interagindo com o receptor, tá? Interagiu, abriu canais de sódio, sódio entrou para dentro da célula, ocorre o processo de despolarização e ocorre a condução, a propagação do impulso nervoso. Vamos ver agora a respeito do outro tipo de receptor que está ligado à superfície. Vamos ver a respeito dos receptores ligados à proteína G. Os receptores associados à proteína G são moléculas complexas. Elas atravessam a membrana 7 vezes. Esse receptor ele varia em 2 estados, no seu estado ativo e o seu estado inativo. O seu estado ativo é quando ele está ligado a um sinal, a um agente tóxico. E o seu estado inativo é quando ele não está ligado a nenhum agente tóxico, a nenhum sinal, tá? Então, a captação precisa da captação de um sinal pelo seu domínio extracelular para poder ativar esse receptor. Esse aqui são 2 imagens ilustrando esses receptores ligados à proteína G. Então, temos aqui ó, o receptor da proteína G. Olha como ele atravessa essa membrana várias vezes, tá? Aqui um outro esquema ilustrando bem ó, o receptor da proteína G, essa molécula complexa que atravessa a membrana várias vezes. E em relação à proteína G? Primeiro, aonde que está localizada a proteína G, né? A proteína G, ela vai estar localizada na face citoplasmática da membrana celular, tá? Então, a gente consegue ver aqui bem, olha a proteína G, ó, associada à face citoplasmática da membrana plasmática. Então, temos a face extracelular e a face aqui citoplasmática. É exatamente aqui que a proteína G fica localizada. Essa proteína G, ela é formada por 3 subunidades. A subunidade alfa, a subunidade beta e a subunidade gama, tá? Apenas a subunidade alfa, ela tem como função poder se ligar a uma molécula de GDP ou a uma molécula de GTP, tá? Quando ela está ligada a uma molécula de GDP, a proteína G é uma proteína inativa. Quando ela está ligada a uma molécula de GTP, a proteína G é uma molécula ativa, tá? Então varia dependendo de qual dessas moléculas que estão associadas. Tá aqui a nossa imagem ilustrando aqui a proteína G, ó, vendo bem para vocês que ela é formada por essas 3 subunidades. Aqui nós temos a subunidade alfa ligada a uma molécula de GDP. Então, nesse estado aqui, a proteína G ela está inativa. Vamos ver como que ocorre esse processo de condução do sinal. Ocorre a ligação do agente tóxico ao receptor da proteína G. Tá? Então, aquele receptor vai receber um sinal. Tá? Quando liga um agente tóxico no receptor da proteína G, aquele receptor ele vai se difundir pelo plano da membrana, tá? E vai encostar, ele vai fazer contato com a subunidade alfa da proteína G, tá? Então ele vai encostar ali. E aí nesse momento
a subunidade alfa, ela vai liberar a molécula de GDP, mas vai se associar a uma molécula de GTP, tá? Então, nesse momento, a proteína G vai ficar ativada, porque ela se ligou a essa molécula de GTP. Quando essa subunidade alfa está ligada a essa molécula de GTP, tá? Ela se torna ativada e ela vai se separar das suas outras subunidades. Vamos ver tudo isso aqui nesse esquema. Então, temos um receptor da proteína G, tá? Um receptor, e aqui a proteína G. Um sinal, um agente tóxico se ligando a esse receptor vai se difundir aqui, ó, pelo plano da membrana e faz contato com a subunidade alfa, tá? Da proteína G. Fez contato com essa subunidade alfa, ela vai liberar a molécula de GDP e vai se ligar a uma molécula de GTP. Nesse momento, ela vai estar ativada. Subunidade alfa ativada, ela vai se separar das outras subunidades, tá? Então, aqui, ó, proteína alfa ativada, ligada a uma molécula de GTP e separada das outras subunidades da proteína G. Da mesma forma que tem que ligar todos esses processos, também precisa desligar, tá? Então, aqui, ó, quando o receptor e o sinal químico se separam, ou seja, quando o sinal vai embora, como que eu paro todo esse estímulo? Então, a subunidade alfa vai hidrolisar o GDP, tá? Então, se o sinal parar de fazer contato com o receptor da proteína G, a subunidade alfa, ela vai hidrolisar aquela molécula de GTP e vai formar GDP. E nesse momento, associada a esse GDP, ela se liga de novo com as outras subunidades, tá? Com a subunidade beta e com a subunidade gama. Aqui ilustrando esse processo, aqui a proteína G ativada. Então, a sua subunidade alfa está associada com essa molécula de GTP e está separada das outras subunidades. Aí, para ela parar o processo, ela precisa hidrolisar essa molécula de GTP, formar uma molécula de GDP, e quando essa subunidade alfa ela está associada a essa molécula de GDP, ela reassocia com as outras subunidades da proteína G, formando, tá, novamente a proteína G inativa. Aqui um outro esquema ilustrando esse processo, tá? O receptor da proteína G, tá? Esse receptor recebe uma molécula sinalizadora, um sinal, tá? Fazendo com que ela encoste na subunidade alfa da proteína G. Aí ela se desliga do GDP, se liga no GTP, se torna ativada, tá? Se torna ativada e quando ela está ativada, ela se separa das suas outras subunidades. Aí, da mesma forma que liga, o processo precisa ser desligado. Se o sinal se desligar do receptor da proteína G, a subunidade alfa, ela hidrolisa a molécula de GTP, a GDP mais fosfato, e ela associada a GTP, ela se liga novamente às outras subunidades, tá? Retomando toda a proteína G na forma inativa. A subunidade alfa da proteína G, ela vai ativar a próxima molécula da cadeia efetora, uma enzima ligada à membrana. Então, essa subunidade alfa que está ativada, que está associada a essa molécula de GTP, é ela que vai ativar a próxima molécula. Então, as duas principais moléculas que ela ativa são duas enzimas,
que são chamadas a enzima adenilato ciclase, que está envolvida com a síntese do AMP cíclico, e a enzima fosfolipase C, que está envolvida com a síntese do trifosfato de inositol e do diacilglicerol. Aqui mostrando novamente a subunidade alfa ativada, ligada a uma molécula de GTP, e nesse estado é que ela vai ativar a próxima molécula da cadeia, que são enzimas, tá? As duas principais é a enzima fosfolipase C e a adenilato ciclase. Esse aqui é um outro esquema mostrando esse processo, na qual a gente tem a subunidade alfa ativada, ligada a essa molécula de GTP, ativando a próxima molécula, tá, da cadeia efetora, enzimas cujas principais é a adenilato ciclase, tá, e a fosfolipase C. Tá? Aqui a próxima molécula da membrana, e aí vai ser causado uma série de sinalizações intracelulares. Esses aqui são as nossas principais referências.